aos Efésios. Fecha a porta para mim, Lu, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Está acabando. Está acabando. Capítulo 5, hoje nós vamos ler dos versos 22 a 31. Too late. 22 a 31. Vocês estavam o quê? Fazendo barbecue lá no fundo, vocês três, é? Vamos lá então. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. E diz assim a palavra do Senhor. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, quem jamais odiou o seu próprio corpo? Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixou o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra e diante do Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça nas nossas vidas. Te damos graças, mais uma vez, pelo dia de ontem, onde estivemos aqui como igreja reunida na terra, celebrando os nossos irmãos africanos e compartilhando dos pedidos de orações deles, ó Pai. Que o Senhor abençoe aquele continente, que o Senhor abençoe este continente aqui também, e principalmente aqui esse país onde vivemos, que também tem passado por grandes mudanças durante esses dias, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra, mais uma vez, fale conosco essa noite. E não só fale, mas que ela gere também transformação, ó Pai. Que possamos estar atentos ao que o Senhor tem a nos dizer essa noite. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Antes de nós entrarmos propriamente dito no texto em questão, eu já quero dizer que esse texto eu vou dividi-lo em duas partes. E hoje, especificamente, eu quero falar das mulheres, e no próximo domingo, ou na próxima vez, a gente nunca sabe, né? Eu quero falar sobre os homens, e depois sobre deveres de filhos, mestres, ou senhores e empregados ou escravos, como diz a palavra do Senhor. Ok? Mas eu gostaria de recapitular rapidamente o que nós já temos visto nessa segunda parte da carta de Paulo aos Efésios. Eu digo segunda parte porque nós já vimos que nos primeiros 3 capítulos, Paulo trata ou chama atenção para um entendimento teológico. E nesses 3 últimos capítulos, Paulo então chama atenção para a nossa vida como crentes, né? Primeiro, então vamos lá, começando lá nos 3 primeiros capítulos, Paulo ele chama atenção para que nós possamos entender, para que a igreja possa entender quem Deus é. Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o nosso Pai Celestial, o doador de todas as coisas, aquele que nos escolheu em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, verso 3. E depois de Paulo dizer para nós quem Deus é, ele diz quem agora nós somos em Deus. E para isso eu leio Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. Nós éramos mortos em nossas transgressões e pecados, costumávamos viver de acordo com a vontade desse mundo e satisfazendo a vontade da nossa carne. E agora que nos tornamos, ou que nós sabemos o que nós nos tornamos em Deus, através de Cristo Jesus, por quê? Ele diz, porque nós somos salvos pela graça por meio da fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Mas agora ele continua, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Efésios capítulo 2,
verso 13. Então, de que maneira nós somos capacitados a viver uma vida cristã? Através, claro, da capacitação do Espírito Santo. Efésios capítulo 3, versos 16 e 17. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Amém? Então, nessa segunda parte, que nós já começamos a ler, a estudar juntos, a partir do capítulo 4, nós começamos a explorar, então, os ensinamentos bíblicos acerca de como deve ser a conduta do homem e da mulher que são salvos em Cristo Jesus, que são agora remidos, que são chamados para serem discípulos em Cristo, ou de Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, verso 1, Paulo já começa a dizer o seguinte: rogo-lhes que andeis dignos da vocação que receberam. Efésios capítulo 4, verso 3, devemos também viver em unidade. Somos diferentes, mas devemos viver em unidade. Efésios 4, capítulo 15, devemos crescer em Cristo Jesus. Isso quer dizer que nós precisamos buscar amadurecimento espiritual. Estou falando muito rápido, Nilson? Ok, sorry. Agora que eu ouvi você traduzindo aí, que eu vou mais devagar. Efésios capítulo 4, 17. Não devemos mais viver como gentios, mas sim como salvos em Cristo Jesus. 9 horas hoje é cedo. Efésios capítulo 4, de 22 a 24. Devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Devemos ser imitadores de Deus e viver em amor. Efésios capítulo 5, verso 8. Devemos viver como filhos da luz. Efésios capítulo 5, 18. Não devemos nos embriagar com vinho, mas sim sermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 21. Devemos sujeitarmos uns aos outros. E agora eu quero entrar no texto em questão. Se até agora Paulo estava focado mais em nossa maneira de viver, a partir do capítulo 4, tá bom? Até agora Paulo estava mais focado na nossa maneira de viver perante a sociedade como um todo. Agora ele passa para a área dos relacionamentos mais próximos. Relacionamento interpessoal, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho. Então, um relacionamento mais próximo. Afinal de contas, quem trabalha aí sabe muito bem disso, que nós passamos muito mais tempo, às vezes, no trabalho do que com a nossa própria família. Quem estuda passa muito mais tempo, às vezes, na escola do que com a família. E o resto de tempo que nós temos, pelo menos nós deveríamos passar com a família, né? Ok. Mas Paulo, então, foca no que realmente importa. Apesar de Paulo começar com o papel da mulher na família, o assunto sobre submissão não começa no verso 23, mas começa no verso 22. Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. Paulo está falando aqui de sujeição mútua, conjunta. E notem que o assunto que vem logo a seguir, que esse assunto de sujeição mútua, de amar como Cristo amou a igreja, vem logo depois de Paulo dizer que a igreja, que o crente no Senhor Jesus tem que ser cheio do Espírito Santo. Isso não é por acaso, irmãos. É porque Paulo sabe exatamente como nós somos. Ele sabe exatamente que nós somos maus. Ele sabe exatamente que nós precisamos lutar contra a nossa carne. E Paulo está dizendo o seguinte: a não ser que você seja cheio do Espírito Santo, é impossível você viver desse jeito. É impossível. E aí ele continua. Dito isso, vamos então a algumas considerações. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é egoísta, ela não é arrogante e não é soberba. Mas pelo contrário, ela é uma imitadora de Cristo. Ser um imitador de Cristo quer dizer
que essa pessoa ela é humilde, que ela é controlada nas suas emoções e ela é amorosa. Podemos afirmar então que quando um esposo e uma esposa são cheios do Espírito Santo, esse lar, por mais que enfrente problemas, por mais que enfrente tribulações, esse lar é um lar saudável. Por quê? Porque dentro desse lar existe um homem, existe uma mulher liderando essa família debaixo do poder do Espírito Santo. Então, quando um lar é assim, quando existe um homem saudável e uma mulher saudável, espiritualmente falando, existe ali também uma família saudável. Submissão, de maneira nenhuma, pode ser entendida como sinal de inferioridade. Não é nada disso que Paulo está dizendo. Até porque o texto nos ensina, vou repetir, que nós devemos ser submissos uns aos outros. Como eu disse, não começa no 23, começa no 22. Sede submissos uns aos outros. E Paulo começa com o papel da mulher na família, mas ele vai para o homem também. 21. Ok? Então a submissão aqui, ela é mútua. Aqui não tem lugar para individualismo, irmãos. Aqui na igreja e nem na família não tem lugar para individualismo. Não é por acaso que a Bíblia compara o casamento, o homem e mulher, ao relacionamento de Cristo com a igreja. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Nós somos selados. Entende? Então não é à toa que existe essa comparação. É por isso que Paulo está escrevendo aqui: mulheres, sejam submissas, assim como a igreja é submissa à vontade do Senhor. Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo deu sua vida pela igreja. Gente, ser submissa é muito fácil, eu quero ver morrer pelo outro. Eu quero ver morrer pelo outro. Não é qualquer um que faz isso, não. Mas vamos seguir. Um dos nossos grandes desafios hoje, eu acho, é que a palavra submissão está totalmente ligada à disciplina. E essa palavra, disciplina, nunca foi tão combatida como tem sido combatida hoje. Tudo que você quer colocar disciplina, tudo que você quer impor disciplina, tudo que você quer dizer, olha, nós precisamos ser disciplinados nisso, nós somos enxergados, nós somos vistos como o quê? Como os crentes o quê? Retrógrados, como os crentes ultrapassados, ou como os pais que são, que não acompanharam a evolução das coisas, como mães que são, que pararam lá nos anos, vou até falar da minha época, lá nos anos 80, alguns de vocês não tinham nem nascido ainda, ou estava nascendo nos anos 80, né? Só que na minha época, existia disciplina. Minha mãe não precisava falar, o pai da Adriana não precisava falar, era só assim, ó. Só olhava. Eu tinha um professor, eu já contei para vocês isso, eu tinha um professor de educação física, que a gente tinha que ir para a aula de educação física de uniforme, de short e camiseta branca, short vermelho, camiseta branca, e na aula de educação física a gente jurava bandeira. A gente brincava, rapaz, isso aqui está parecendo tiro de guerra, exército. Só que existia disciplina. Hoje, fazer o que ele fazia há 30 anos atrás, estou falando de 30 anos atrás, 32 anos atrás, hoje, isso é simplesmente impossível. Se ele fizer isso hoje, ele vai preso. Se você pegar o seu filho pelo braço e falar para ele que ele não vai fazer porque você não quer que ele faça, porque está errado, é perigoso ele te pôr na cadeia. Ou seja, tudo que está ligado à disciplina, hoje, está embaixo. Porque tudo que está ligado à disciplina envolve submissão. Entendem? Porque se eu exijo disciplina do meu filho, da minha filha, eu estou exigindo o que deles? Submissão. Não é isso? E não é exatamente isso que Cristo exige da igreja? Submissão, disciplina.
Então, voltemos. Crentes saudáveis geram famílias saudáveis, que consequentemente geram igrejas saudáveis. E aí, há quem diga, ai pastor, mas eu não vou nessa igreja, porque nessa igreja está cheio de pecador. Aí eu falo, então seja bem-vindo mais um. Pastor, eu não vou nessa igreja porque as famílias têm problema. Nós temos mesmo. Nós temos mesmo. Ou alguém que diga assim, olha, mas por quê? O que acontece? Que a igreja não é uma igreja saudável. Gente, a igreja não é perfeita porque está cheio de gente imperfeita aqui dentro. A família não é perfeita porque ela é formada por pessoas imperfeitas. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nunca exigiu perfeição do crente. A Bíblia exige disciplina e submissão do crente. Assim como a Bíblia nunca exigiu que a família seja perfeita. A Bíblia exige que a família seja o quê? Saudável. Espiritualmente saudável. Então, famílias saudáveis geram igrejas saudáveis. E que, consequentemente, geram sociedades melhores. Agora, vejam aqui o problema. Vejam aqui o problema. Nós queremos ter uma sociedade mais justa, não? Todo mundo quer aqui uma sociedade mais justa. Mas nós não praticamos isso em casa. Nós não praticamos na igreja. Ou seja, eu sou brasileiro, eu amo meu povo. Eu amo meu povo. Sinceramente, eu amo meu povo e eu amo meu país. Mas eu dou risada com certas coisas que eu vejo. O cara que não paga imposto, o cara que só faz gambiarra, sabe o que é gambiarra, né? Desculpa, irmão, explica para ele depois o que é gambiarra, Aguinaldo. Gambiarra é fazer, oh meu Deus, é dar um jeitinho. O Peter é mestre na gambiarra, mas no bom sentido. No bom sentido, Pedro, no bom sentido. Não, nós vivemos fazendo gambiarra no mau sentido, Peter, ok? Você não tem um parafuso, você vai lá e coloca um arame. Isso é gambiarra, ok? Isso é gambiarra. Mas isso é uma gambiarra até para o bem. Mas quando eu estou dizendo de gambiarra, é gambiarra fazendo as coisas erradas, ok? Então o cara não paga imposto, o cara fura fila, o cara não paga seguro de carro, o cara não paga táxi para o governo, o cara não faz nada. Mas ele vai no Facebook e quer um governo melhor, que não seja corrupto. Para mim não faz sentido, desculpa, mas para mim não faz sentido nenhum. Se para você faz, então alguma coisa está errada. Então se eu não começar em casa aquilo que eu tanto quero que aconteça lá fora, como é que vai fazer? Vocês concordam comigo? É básico. Famílias saudáveis, igrejas saudáveis, sociedade saudável. Por que a sociedade está tão fragmentada? Porque as famílias estão fragmentadas, porque as igrejas estão fragmentadas. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Irmãos, onde tem uma igreja com famílias saudáveis, e essa igreja é saudável, essa igreja faz diferença na comunidade que ela está inserida. Nós já ouvimos histórias e mais histórias disso aqui. Na época dos avivamentos, principalmente aqui na Inglaterra, no país de Gales, na Escócia, os avivamentos não começaram com um monte de gente. Os avivamentos começaram com um que pegou a sua família e falou assim, nós vamos orar por um avivamento. E o avivamento começou na vida daquele, que passou para 2, que passou para 4, que passou para 8, 16 e assim por diante. E aquilo inundou o lugar. Mas começou onde? Em casa. Começou em casa. Então, não queiramos nós orar e pedir avivamento para o lugar onde estamos e a minha vida é uma vida torta. Não dá. Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Ah, mas Deus é todo poderoso, Ele pode fazer. Nesse caso eu duvido um pouco. Que Ele vai gerar um avivamento desse tipo que você está pensando. Então precisamos prestar atenção nisso. E agora eu vou entrar propriamente dito no assunto da mulher, relacionado à mulher. Nos tempos de Paulo e até mesmo antes disso, né? E agora eu posso comparar perfeitamente com os tempos que nós temos vivido hoje, o conceito de família estava e está desgastado e ignorado. Hoje, vamos formar família? Vamos juntar aqui então, vamos juntar.
E se não der certo, a gente larga, e aí você vai para o seu lado, eu vou para o meu lado, e assim a gente vai, e assim a gente vai vivendo. É assim que funciona, certo? Então estava e está. E por quê? Primeiro, por causa da dureza do coração, por causa do egocentrismo, principalmente por parte dos homens. Por quê? Porque eles não valorizam as suas esposas e negligenciam os seus filhos. Principalmente por causa dos homens, e esse assunto nunca foi tão verdade. Existem aqui, irmãos, dois extremos que precisam ser evitados. O primeiro deles é o autoritarismo. E o segundo deles é o hedonismo, e eu vou explicar. No autoritarismo, o próprio nome já diz, as pessoas querem governar os lares pela força. Já funcionou com você? Porque comigo nunca funcionou. Se já funcionou com você, que bom. Não funciona. Não funciona. Pela força não funciona. Pelo contrário, isso gera revolta. E revolta gera revolta. Você quer tomar a força, o seu filho se revolta contra você. Você se revolta com o posicionamento do seu filho, que se revolta porque você ficou bravo com o posicionamento dele, e você se revolta, e assim vai. Revolta gera revolta. Não tem como ser diferente. Então o autoritarismo não funciona. Em contrapartida, o hedonismo, que também não funciona, é o seguinte: o meu bem-estar é o que importa. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês estão felizes assim? Faça o que você quiser, contanto que você não me enche a cabeça. Faça o que você quiser. Também está errado. Também está errado. Infelizmente, a cultura judaica da época de Paulo, a grega, antes ainda de Paulo, e a romana, a figura da mulher, ela sempre foi muito desvalorizada. Elas não tinham direitos legais, as mulheres não tinham direitos legais, elas não podiam falar, não podiam se manifestar, elas não tinham direito de voto. Não faz muito tempo que as mulheres têm direito de voto, né? Faz o quê? Quantos anos aí? 50 anos? Talvez? Talvez 50 anos, né? Se tiver 50 anos, né? Era permitido ao homem se divorciar da mulher por qualquer motivo. A mulher derrubou o prato, caiu no chão, quebrou. Divórcio, não quero mais você. Vou pegar outra que não quebra prato. Aí a outra quebrava um copo, divórcio, não quero mais você, vou pegar outra que não quebra copo. Era assim que funcionava. As mulheres eram descartáveis. Segundo Stott, os judeus, quando acordavam de manhã, oravam assim: Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por não ter nascido pagão, obrigado por não ter nascido escravo, e obrigado por não ter nascido mulher. Essa é a oração do judeu, homem. Que a mulher nem na sinagoga era permitida, não podia. Prostituição, então, era comum, se não essencial, na época. Diziam eles: nós temos prostitutas para o prazer, nós temos concubinas para o sexo, e temos esposas para termos filhos legítimos. Esse era o papel, essa era a visão que os homens tinham das mulheres. É diante desse contexto que Paulo escreve para as esposas e para os maridos da igreja, comparando o seu relacionamento conjugal com o relacionamento de Cristo e a igreja. Paulo está dizendo, aqui não tem autoritarismo, aqui não tem lugar para esse tipo de coisa, aqui não tem lugar para agressões, aqui não tem lugar para só o que você quer que funciona, aqui não tem lugar para essas coisas. Aqui não tem lugar para ficar trocando de cá a colar, aqui não tem lugar para essas coisas. Submissão, como eu disse, não quer dizer ou não quer, de maneira nenhuma, implica em tomar uma posição ou ter uma posição inferior. Porque a Bíblia também nos ensina que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. E a palavra, de novo, diz que nós devemos ser submissos uns aos outros. Submissão é também, sim, pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. Mas não é isso que Paulo está dizendo, ok? Mas também é, sim,
se colocar como auxiliadora debaixo da missão do seu marido. Assim como Cristo, veja, veio e anunciou o reino de Deus, Ele nos comissionou a fazermos o mesmo. Ou seja, nesse sentido estamos submissos a Cristo, porque estamos continuando o que Ele veio fazer e nos mandou que continuasse. Certo? Então estamos continuando nessa missão. E eis o motivo aqui dado pelo Espírito Santo. A palavra cabeça. Vocês são cabeça? São ou não? Estou falando cabeça no sentido de que Cristo é o cabeça da igreja. Acho que está mais fácil para a gente ser cabeção. Né? Tanta coisa errada que a gente faz. A palavra cabeça está ligada ao marido ser responsável pela família. Apesar de termos valores semelhantes perante Deus, apesar de sermos criados à imagem dele, nós temos responsabilidades diferentes, tanto na família quanto na igreja. Como eu já disse no começo, quando a gente estava falando sobre os dons da igreja. Somos iguais, mas fazemos coisas diferentes. Assim como o homem faz coisas diferentes, tem responsabilidades diferentes da mulher. O homem, ele é responsável pela família. Ele, o homem, é responsável em prestar contas a Deus pela sua esposa. Essa responsabilidade é dada a nós. E nós é que vamos responder. Maridos, nós é que vamos responder. Ah, mas ela era difícil. Você também é. Ah, mas ela isso, mas ela aquilo outro. Problema seu, você casou com ela? Como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Em que sentido? A esposa deve se ver como a igreja. Veja, a esposa deve se ver como a igreja. E assim, buscar santidade, serviço, amor, devoção e dedicação. Enquanto que o homem deve ver-se como Cristo, não como um Deus, que tem que ser adorado e glorificado, não é isso. Mas sim, aquele que ama, protege, santifica, alimenta e pastoreia a sua esposa. Nós somos responsáveis por isso. E infelizmente, irmãos, muitos homens, inclusive dentro da igreja, exigem uma submissão cega das suas esposas. Autoritária, inconsequente, mas isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. Irmãs, se o seu esposo está exigindo de você coisas que vão contra a palavra de Deus, você tem como direito e dever dizer não. Ah, mas eu sou o cabeça. É? Então haja como um. Ah, mas eu é que mando. Ah, é? Então haja como quem realmente manda. Porque se o seu marido, se eu exigir algo que vá contra a palavra de Deus à minha esposa, ela vai ser a primeira a dizer para mim, você está errado, como já fez. Você está errado. Não é por aí. E vou mais longe. Se o seu marido é um agressor físico, ele não tinha que estar dormindo na mesma cama que você, ele tinha que estar na cadeia. Ele tinha que estar na cadeia. Isso não pode existir. Nem dentro nem fora da igreja. O verso 23, ele nos lembra muito bem. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Veja, nós temos o papel de proteger, nós temos o papel de cuidar, de zelar, de amar, de nos entregar por elas. Mas isso eu vou falar mais na semana que vem. Submissão não é ser escravo, pelo contrário, submissão é ser livre. Você é livre em Cristo Jesus, você é livre para abandonar o pecado, porque você não é mais
escravo do pecado. Você é livre para obedecer a Cristo. Você não é escravo nesse sentido que você tem que ter medo do seu Senhor. Não, você é livre para adorar, você é livre para servir, você é livre para obedecer. Entende? Isso é ser liberto em Cristo. Porque antes estávamos presos nas amarras de Satanás, estávamos presos no pecado, mas agora somos livres, somos libertos. Perante a cruz do Calvário, Cristo nos libertou. Então, liberdade, submissão não é ser escravo, mas é ser livre, gente. As esposas que entendem verdadeiramente o seu papel no casamento, se submetem voluntária e alegremente aos seus maridos. Essa comparação não para por aqui. Veja que o texto diz que essa submissão não é ao tirano, a um mandão, a um insensível, mas a um homem que ama sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Pergunta para os machão. Tem machão aí? Levanta a mão não, hein? Só responde no mais íntimo do seu ser, de preferência que nem você mesmo escute. Pergunta para os machão se eles têm coragem de se entregar, de dar vida pela sua esposa. Ah, não, eu maltrato, mas eu amo. Não, eu até trato mal, mas eu não vivo sem ela. Isso é sentimento de posse, de possessão. Você não ama, você tem ela para você. É diferente. É diferente. Agora pergunta. Se tiver um cara aqui com um revólver aqui apontado, ele faz assim, ó, vai você. Se você morreu, eu pego outra. Ué. Eu duvido. Tá na selva, o leão tá correndo atrás. Fala, ó, mandei você treinar, você não quis, ó. Falei para você fazer dieta, ficou gordinha porque quis, agora fica para trás. Esses são os machões. Eles não têm coragem. Não tem essa coragem, pelo menos. Então a ideia aqui, irmãos, nunca foi e não é de enaltecer a figura do homem e denegrir a figura da mulher. Tem muita mulher que odeia Paulo, odeia a Bíblia porque fala que Paulo era machista. Tem muito teólogo liberal que diz que Paulo era machista, que Paulo era autoritário, que Paulo era nariz empinado, que Paulo não sei o quê, que Paulo aquilo outro. São os teólogos liberais. Porque, não, Paulo é o tempo dele, era difícil aquela época, mas hoje não, hoje pode tudo, hoje está tudo bem. Está tudo bem. Mas não, a palavra aqui para nós, família, para nós como igreja, para nós como família, a palavra aqui é cooperação. É um cooperando com o outro, um submisso ao outro, porém, cada um com seu papel. Cada um na sua função. Biblicamente falando, cabe ao homem liderar a sua casa. Cabe ao homem ser o líder espiritual de sua casa. Cabe ao homem liderar a sua casa. Cabe ao homem ensinar os seus filhos. Cabe ao homem cuidar. Cabe ao homem nutrir. Cabe ao homem ser o sustentador da sua casa. Eu estou dizendo isso quando eu digo sustentador, não me entendam mal, porque eu sei que quem nos sustenta é o Senhor. Mas eu estou dizendo que cabe ao homem sair para trabalhar. Cabe ao homem ir buscar o pão. Cabe ao homem sustentar a sua casa. E também não quero aqui, nos tempos modernos, ofender alguém, porque a mulher... E não, minha mulher também trabalha. E precisa trabalhar, porque senão o bicho pega. Precisa trabalhar, porque senão não dá para pagar as contas, senão as contas não batem. E eu sei que hoje em dia, principalmente morando aqui, nessa cidade, o aluguel aqui está um absurdo, tem que trabalhar mesmo, precisa ajudar. Agora, o que eu estou dizendo é que também aqui existe cooperação. Existe cooperação. Quer dizer, o homem trabalha, a mulher também trabalha. Mas aí quando chega em casa, a responsabilidade é só da mulher. Vai fazer comida, vai lavar louça, vai limpar a casa, vai cuidar dos meninos. Porque eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. E ela vira e fala, eu não trabalhei não, né? Então até aí a palavra cooperação precisa entrar, entende?
Aí quando acontece alguma coisa, aí eu viro para minha esposa e falo, olha aí o que seu filho fez. Ou então ela vira para o marido e fala, olha aí o que seu filho fez. Como se o filho fosse só dele, fosse só dela. Vai aprendendo aí, menina, você que está grávida. A hora que ele fizer uma coisa, você não olha para ele e fala, olha o que seu filho fez. Ele fala, é o seu também. Então cabe a nós, em sentido de cooperação, e nós precisamos sim zelar, cuidar, ensinar a nossa família. E a mulher nesse contexto nunca foi e não é excluída. Ela é, pelo contrário, cooperadora, auxiliadora, ela anda lado a lado com o esposo. Lado a lado. Não é à toa que alguém já disse que, por que Deus não tirou a mulher de uma parte da coluna do homem? Não, foi da costela, é para andar do lado. Faz tanto sentido, não faz? Poderia ter tirado da panturrilha, do calcanhar, do pescoço, da nuca, não, mas tirou da costela. Faz tão sentido isso. É para andar do lado. Em algumas culturas, nós vemos isso aqui, o homem tem que andar na frente e a mulher tem que andar 2 passos para trás. Você nem sabe que eles pertencem à mesma família. Lado a lado. E para terminar essa primeira parte, que eu já falei bastante, eu gostaria de assustar vocês um pouco. Eu vou dar aqui alguns dados estatísticos para vocês, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2021. É para assustar mesmo, é para pular na cadeira, tá? Em 2021, 1.319 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Mortas. Feminicídio é assassinato. Uma mulher em cada 7 minutos. Ou seja, uma média de 205 mulheres por dia foi assassinada no Brasil no ano de 2021. E pasmem, 56.098 casos de estupro em mulher. 56.098. Mais ou menos 150 mil por dia. Desculpa, 150 mil não, 150 por dia, né? Não está batendo a conta, né, Rafa? O Rafa fez assim, não, desculpa, 56 mil e 150 por dia. O Rafa até fez assim, opa, pera, essa conta não está batendo. Né? Então, cabe a nós mudarmos essas estatísticas. Como é que nós podemos mudar essas estatísticas? Existe uma fórmula. Nós devemos, primeiro, ser homens que amam, que cuidam, que nutrem e que zelam pelas nossas famílias. Nós devemos ter esposas que, por causa desse zelo demonstrado, elas se sintam valorizadas, elas se sintam parte desse processo todo, que elas não sejam humilhadas, nem ridicularizadas perante os outros. A criação dos nossos filhos, irmãos, deve ser de acordo com a palavra de Deus, para que eles possam crescer homens e mulheres tementes a Deus, e que busquem um companheiro ou uma companheira que refletem o exemplo que eles veem em casa. Disse um estudioso que o primeiro amor de uma menina é o seu pai. Ele olha para ele, enxerga o amor que ele tem pela sua mãe, e ela então se apaixona por ele. E ela vai procurar um marido exatamente como seu pai, que cuida, que zela, que ama, que nutre, que ensina a Bíblia. E esse mesmo estudioso disse também que o primeiro amor do menino é a sua mãe. Que ele vai procurar uma mulher que reflete as qualidades da sua mãe, que é uma guerreira, que aguenta as pontas, que é uma esposa excelente, que é uma mãe excepcional, que cuida da casa, trabalha fora, cuida da casa e faz tudo. 1.001 utilidades. Vai querer uma esposa assim. Isso é verdade.
Agora também tem o contrário. Tem meninas que olham para o pai e falam, nunca vou casar na minha vida. Porque meu pai é um ogro. Meu pai trata minha mãe mal. Meu pai só xinga. Meu pai só é crente na igreja. Aqui dentro de casa ele é um demônio. E tem menino também que olha para a mãe e diz, eu não quero nunca casar na minha vida. Porque a minha mãe, pelo amor de Deus, inferniza a vida do meu pai. Estão entendendo aqui a correlação? Então nós precisamos pensar nessas coisas. Nós somos os responsáveis, nós, crentes do Senhor Jesus, nós, essa geração que está aqui, é responsável de mudar essa estatística. Por quê? Porque nós temos que construir lares saudáveis e criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que eles possam também construir lares saudáveis. E dizendo isso, gente, eu não estou afirmando de maneira nenhuma que as coisas não vão dar errado. Até porque, se eu estivesse afirmando isso, ia ser no mínimo leviano, né? Eu não estou dizendo que as coisas não vão dar errado, mas você pode ter certeza que as chances de dar errado vão diminuir drasticamente. Vão diminuir. Porque lares saudáveis geram famílias saudáveis. Casamentos saudáveis geram lares saudáveis. E essas famílias que são saudáveis vão gerar igrejas saudáveis. E essas igrejas saudáveis vão gerar lugares melhores, sociedades melhores. E é por isso que nós precisamos estar atentos. E, infelizmente, o que tem acontecido hoje é, ao invés de nós tentarmos fazer diferença, é o mundo que está fazendo diferença em nós. Tem gente que se falar que é crente, as pessoas vão assustar. Fala assim, não, eu sou crente. Conta outra agora, vai. Isso é piada, só pode ser piada. Não deveria ser assim. Pelo contrário. Quando nós abríssemos a boca e dizermos assim, eu sou crente, a pessoa fala, não precisava nem falar, estou vendo. O seu jeito de andar te condena, o seu jeito de falar te condena, o seu jeito de agir te condena. Não precisava nem falar, eu já sabia, mas obrigado que você falou. Devia ser assim. Então nós precisamos orar, irmãos, pelas nossas famílias, como um todo. Pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos dos filhos e assim por diante. Precisamos orar a respeito disso. E semana que vem nós vamos falar, mulheres não faltem, nós vamos falar a respeito dos homens. Não faltem a semana que vem. Para depois você chegar em casa e dar um monte de cotovelada no seu marido, tá? Não, se você está pensando isso, irmão, se você está pensando isso, irmã, você não entendeu nada do que eu falei hoje. Vamos começar tudo de novo. Você não entendeu nada. Então nós temos que pedir misericórdia para que nós possamos viver dessa maneira. Mulheres sendo submissas, idôneas, auxiliadoras, homens amando as suas esposas como Cristo amou a igreja. Amém? Vamos levantar e vamos orar? Pai Santo, mais uma vez te damos graças por essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo que nos exorta, mas também nos consola. Pai, que possamos verdadeiramente buscarmos ser crentes saudáveis, crentes maduros no Senhor. E que possamos assim gerar famílias, igreja e sociedade melhor ao nosso redor, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a tratarmos as nossas esposas da maneira que elas devem ser tratadas. Nos ajude a amá-las, nos ajude a nutri-las, nos ajude a cuidar delas, a entregar as nossas vidas por elas, se possível, se necessário, assim como Cristo se entregou pela igreja. Que o Senhor capacite as esposas a serem assim como a igreja, buscarem crescimento espiritual,
buscarem santidade, buscarem maturidade no Senhor. Ajude-nos a cuidar dos nossos filhos, a ensiná-los nos teus caminhos. Pai, ao fazermos isso, ao vivermos dessa maneira, que o seu nome seja glorificado. Que as pessoas possam enxergar o Senhor nas nossas vidas. E que possamos, em nome de Jesus, fazer a nossa parte para mudar essa estatística tão triste que nós acabamos de ver aqui hoje. Nós também queremos orar por essas famílias desestruturadas, perdidas, porque elas não têm o Senhor. Pai, que em nome de Jesus, nós possamos refletir sobre tudo isso que ouvimos aqui hoje. Sobre tudo isso que a Tua Palavra nos ensina. Que possamos gerar frutos disso que temos aprendido. É no Teu nome, no Teu santo nome, que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Pode sentar um pouquinho.